Então agora a gente vai começar a resolver questões. Eu vou começar resolvendo questões do C-pronome, tá? Depois, foi o que eu te disse, eu vou resolver questões por assunto, dividindo, esquartejando, C-pronome, C-PA, C-PIV, para depois a gente juntar tudo de novo e vai ficar bem melhor. Bom, o C, você já sabe, o C quando é pronome, ele pode ser pronome reflexivo, quando ele equivale a si mesmo. Pedi a ela que se afastasse da cadeira. Pedi a ela que afastasse a si mesma. Entendeu? Pedi a ela que afastasse a si mesma. Tá? Então, esse C é igual a si mesma. Tá bom? Tá, beleza. O C pode ser recíproco. Quando é que o C é recíproco? Quando ele equivale a um ao outro. Os amigos abraçaram um ao outro. O C pode ser PA. Quando é que o C é PA? O C é PA quando ele vem ligado a verbo transitivo direto ou direto e indireto. E a frase pode ser passada para a analítica. Tudo bem? Então, quando é que o C é PA? Quando eu consigo passar a frase para a analítica. Nunca se viram tantos suicídios. Tantos suicídios nunca foram vistos. Eu consigo passar para a analítica. Tudo isso é C pronome, tá bom? Então vambora, tá comigo? Ó, agora vambora, eu trouxe frases retiradas de prova só com C pronome. Pronome apassivador, reflexivo e recíproco. Vem, então vamos. Alugam-se salas comerciais. Esse C tá ligado a VTD e eu consigo passar a frase para analítica. Então, salas são alugadas. PA. Salas são alugadas. Tudo bem? B. Diminuem-se todas essas frases retiradas de prova, tá? Diminuem-se as calçadas, constroem-se viadutos. E aí, esse C é o quê? Ó, eu consigo passar para a analítica. As calçadas são diminuídas. Os viadutos são construídos. Então, ó, os dois Cs estão ligados a VTD. Quem diminui alguma coisa. Quem constrói alguma coisa. Os dois Cs são PA e PA. Né? Então, as calçadas são diminuídas, os viadutos são construídos. Vem, C. Atribui-se às cidades a responsabilidade de motor propulsor do desenvolvimento. Esse C está ligado a quem atribui alguma coisa a alguém. Quem atribui alguma coisa a alguém. VTDI. Ajuda. Isso ajuda a ver que ele pode ser PA, porque ele está ligado a verbo de transitividade direta. Ele está ligado a verbo de transitividade direta. Quem atribui alguma coisa a alguém. Dri, mas eu estou vendo preposição, minha filha. Estou achando que ele não é PA, não. Estou achando que ele não é PA. Tá, isso aqui tem preposição, mas ele tem um outro termo que está sem preposição. A responsabilidade. Então, veja, existe um termo sem preposição que está atuando como sujeito. Isso aqui é artigo. Entendeu? Então, isso é maldade. Senão, você vai ficar achando que ele é PIS, porque você está vendo a preposição aqui, entendeu? Só que ele não é PIS, ele é PA. A responsabilidade, ó, eu consigo passar para a analítica, ó. A responsabilidade é atribuída. A responsabilidade é atribuída. A responsabilidade é atribuída. Consigo passar para a analítica. Esse C é PA, código 1. Você está entendendo? Porque senão você vai ficar viciado. Tipo, aquele macete sem vergonha, que eu te falei que é sem vergonha. Tem que saber usar o macete. Ah, Adriana, eu vi preposição, então esse C é PIS. Não é, porque tem aqui um sujeito. A responsabilidade é o sujeito. Tá bom? D, vambora para D. Depois dos inevitáveis arranca-rabos, a solução é ponderar, se acalmar. Bora lá. Curta esse C comigo, curta. Quando ele diz se acalmar, você não está querendo dizer que a solução é acalmar a si mesmo. Lembra aquilo que eu te falei? Quando ele tiver um sentido de a si mesmo, ó, acalmar a si mesmo. Depois dos inevitáveis arranca-rabos, a solução é acalmar a si mesmo. Esse C é reflexivo. Código 2. Entendeu? Ele tem o sentido de a si mesmo. Show. E basta mudar de lugares
e interesses e não se deixar acomodar. Leia a frase, sinta a frase, sinta a frase entrar por você. Veja o que ele está querendo dizer. Basta mudar de lugares e interesses e não se deixar acomodar. Não se deixar acomodar, ele está querendo dizer que ele não vai deixar a si mesmo. Ele não vai deixar que ele mesmo se acomode. Entendeu? Não se deixar, não deixar. Deixa eu clicar aqui. Não deixar a si mesmo. Você tem de sentir a frase, entender o contexto, para saber que aquele ser tem valor reflexivo. Não deixar a si mesmo, entendeu? Tá? F. A mãe e as filhas amam-se. A mãe e as filhas amam-se. Lembra que aqueles dois não são difíceis, o reflexivo e o recíproco? Eles não são difíceis porque você consegue matá-los pelo sentido da frase, pela semântica. Quando você diz a mãe e as filhas amam-se, você está dizendo que elas amam umas às outras. Elas amam umas às outras. Esse ser é recíproco. Entendeu? Lembra que quando ele é recíproco, o verbo fica sempre no plural? Não quer dizer que, se o verbo estiver no plural, vai ser sempre recíproco. Não, porque o verbo pode estar no plural e não ser recíproco. Mas quando é recíproco, o verbo fica sempre no plural. Uma pergunta que veio aqui no chat, que, puxa, ótima, vou até anotar lá para você ter isso anotadinho. Eu falei, mas não anotei. Olhe para cá, olhe para cá. Ó, quando o C é índice de indeterminação, anote isso na teoria, porque eu quero você com tudo anotadinho. Quando o C é índice de indeterminação do sujeito, quando o C é índice, anote isso, por favor, lá na sua teoria de PIS, índice de indeterminação. Quando o C é índice de indeterminação, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular, tá? Ele não se flexiona. Quando o C é PIS, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular, porque não há sujeito ali para ele se flexionar, com o qual ele tenha que concordar. Então, ele fica sempre no singular. Ótima pergunta, e eu quero que você deixe isso anotado. Quando ele é PIS, ele fica... Quando você diz assim, precisa-se de empregados, precisa-se e não precisam-se, entendeu? Tá? Então, só para você ter isso anotado. E quando o C é recíproco, o verbo fica sempre no plural, tá? Sempre no plural, porque reciprocidade indica pluralidade. Só que às vezes, vamos ver aqui, ó, amam-se os irmãos incondicionalmente. Quando ele diz amam-se os irmãos, veja, esse ser também é recíproco. Os irmãos se amam incondicionalmente. Por causa desse incondicionalmente. Porque com esse incondicionalmente, dá para ver que há uma troca ali, ó, um ama o outro incondicionalmente, não importa o que o outro faça. Mas cuidado, porque às vezes o ser vem com o verbo no plural e ele é reflexivo. Houve uma questão da FGV que marcou a história do mundo dos concursos. Mas com ela eu quero fechar essa frase, eu quero colocar essa última frase aí para você entrar resolvendo questões aí. Há uma questão da FGV que dizia assim, ó, que as pessoas se afastem das cadeiras. Era uma coisa dessa, ó. Eu vou até adaptar a frase. Era um texto que falava assim, ó, as pessoas se afastaram das cadeiras. E aí a banca perguntava se o ser era recíproco ou reflexivo. Presta atenção, presta atenção. Uma está afastando a outra? Porque quando é recíproco, um ao outro, como é a frase anterior. Se ele está dizendo amam-se os irmãos incondicionalmente, um ama o outro incondicionalmente, é uma troca. Mas nesse caso aí, as pessoas se afastaram das cadeiras, eu tenho o mesmo raciocínio? Uma afastou a outra? Ou cada uma cuidou de si mesma? Quando você diz as pessoas se afastaram das cadeiras, elas afastaram a si mesmas. Esse ser é igual a si mesmas. Esse ser é reflexivo. Então,
Cuidado, isso foi a primeira vez que caiu em prova, foi para matar, porque muita gente falou, o verbo no plural só pode ser recíproco, nada disso. Quando é recíproco, o verbo fica no plural, mas ele pode ser reflexivo com o verbo no plural. Veja, não é porque o verbo está no plural que vai ser recíproco. Então, quando você diz assim, as pessoas se afastaram das cadeiras, a ideia de reflexividade. Eu posso ter uma ideia de reflexividade com mais de uma pessoa, cada uma cuidando de si mesma. Entendeu? Fique ligado. Bora começar a treinar? Vou começar por VUNESP, em homenagem aos meus alunos do TJ. Coincidiu, hein? TJ São Paulo. E legal que vocês estão cuidando de mim aí no chat. Dri, 17 horas. Aí quando eu disse assim, TJ, e você falou, não, Dri, 16 horas. Fica aí, minha filha, vai fazendo. Bora lá. Na frase, as pessoas se repelem e se atraem o tempo inteiro. E aí, diga pra mim, o vocábulo C indica reciprocidade. Vambora de VUNESP, vambora, até a questão 5. Vem. Então, ó, as pessoas se repelem e se atraem. Esse C, a banca pega no colo, né? Já tá dizendo que é reciprocidade. Aí ela quer ela já tá dizendo, se fosse outra banca nem diria. Ela só ia trazer esse C e ia pedir um C que tivesse a mesma classificação. Mas é VUNESP pegando, e ó, questão recente, hein? Então, bora lá. Ela quer um outro C recíproco, que equivale a um ao outro. Resposta, letra C. Ao dividirem o palco, trataram-se com muita indiferença. Por que esse C é recíproco? Porque ele está querendo dizer, trataram um ao outro, né? Uns aos outros, troca, reciprocidade. Beleza, vamos embora classificar os outros agora que você está poderoso? Vem, ó. Quanto ao exposto, constata-se que é uma discussão filosófica. Esse C está ligado a VTD, que vem seguido de um sujeito oracional. Isso, constata-se isso. Não consigo passar a frase para passiva analítica? Consigo, ó. Isso é constatado. Consigo passar para a passiva analítica. Esse C é PA. Tá bom. Na letra B, a população não se rendeu. Ai, Adriana, sei lá, tô achando que é PA, não foi rendida. Não, não é isso não. Ó, tô aqui me colocando no seu lugar. Tô primeiro pensando se é PA. Não, não é PA, a população não foi rendida diante da... Não é isso que ele tá querendo dizer, população rendida. Tá dizendo que ela não se rendeu. Peraí, eu me rendo, tu te rendes, ele se rende. Render-se. Renda-se. Aí na hora você começa a pensar nas frases da vida. Renda-se. Eu me rendo. Tá, eu começo a pensar nas frases da vida e me toco que esse C é PIV, parte integrante do verbo. Eu me rendo, tu te rendes, ele se rende. Entendeu? Pense nas frases da vida. D. Compra-se ouro. Ouro é comprado. PA. Foram-se os dias, você não cai mais nessa. Olha aí, foram-se os dias. Peraí, Adriana, minha filha, tô com medo de dizer que é... Adriana, tô com medo de dizer que é real, porque você falou que estatisticamente 1% só dos 6 da vida são reais. Veja, nesse caso, os dias foram. Quando C é realce, você coloca a frase na ordem direta e ele desaparece. Os dias foram. Os dias foram, lembra aquela dica que eu te dei? Você coloca na ordem direta e ele sai. Ó o verbo de movimento, os dias foram. Tipo, eles foram e eu nem vi. Olha a espontaneidade de ação, eles foram, né? Vem, vem. 2, tô indo. 2, ele diz na passagem, fica faltando dizer que se encerrou a escravidão negra. O pronome ser é empregado, indicando que o sujeito é paciente da ação verbal. A VUNESP pega no colo. Ela está dizendo que o ser é PA, paciente da ação verbal. Esse ser é PA. Ela já está dizendo, entendeu? Tá, dizer que se encerrou a escravidão, ou seja, que foi encerrada. Consigo passar para analítica, tá bom? A banca quer um outro C que seja PA. Um outro C que seja PA, tá bom? PA, tá bom? Anote isso daí. Ó, letra A. Querem saber se serão pagos pelo trabalho prestado. Querem saber isso. Esse C é conjunção integrante. B.
Os homens não se deixam escravizar e buscam seus direitos. Ó, a VUNESP sabe bater, ó, ela não, ó que bonito esse C aí, vambora fazer esse C aí, ó. Os homens não se deixam escravizar, não deixam a si mesmos. Esse C é reflexivo. Não deixam a si mesmos escravizar. Não deixam que eles sejam escravizados a si mesmos. Olha com o verbo no plural, entendeu? Com o verbo no plural reflexivo, tá? Se. Ali se trabalha como escravo. Ali se trabalha. Alguém trabalha. Qualquer um trabalha. Ali se trabalha. Qualquer um trabalha. Com o verbo intransitivo. Esse se com o verbo intransitivo, ele é o quê? Esse se com o verbo intransitivo é PIS, pronome indeterminador do sujeito, índice de indeterminação. D, lamentavelmente, ainda hoje se escravizam pessoas. Pessoas são escravizadas. Pessoas são escravizadas. PA, coisa linda, Adriana, tô curtindo isso. A banca queria PA, resposta, letra D. Todos se sentem submetidos a condições degradantes. Ai, sei lá, tô achando que é PA. Peraí, todos são sentidos. Não, não rola. Não é PA. Tá, então peraí. Tô achando que é reflexivo. Todos sentem a si mesmos. Ai, que estranho, todos sentem a si mesmos. Não, não é reflexivo, não. Tô achando que é recíproco. Todos sentem uns aos outros. Não, que sentem uns aos outros, que louco, nada disso. Tá, peraí, vou pensar nas frases da vida. Vou pensar nas frases da vida. Eu me sinto submetida. Eu me sinto, tu te sentes, ele se sente. Pense nas frases da vida. Nas frases da vida, entendeu? E foi assim que eu fui aprendendo. Eu pensava, cara, esse verbo é pronominal, ele tá atuando como pronominal. Eu me sinto, tu te sentes, ele se sente. Esse se é parte integrante do verbo. PIV. Entendeu? Tá bom? Eu vou ter que parar por aqui, porque eu tenho um médico e é muito difícil dizer que está acabando. Eu vou rodar uma vinheta e vou falar com os meus alunos do ouvido.